Oi, gente! Esta semana, 4 medidas provisórias foram aprovadas aqui no plenário da Câmara. Eu vou começar explicando a que trata de diversas mudanças aí nos benefícios previdenciários. Qual a ideia dessa medida provisória? Quando ela foi editada pelo governo, a ideia era combater fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. Para isso, foram criados vários mecanismos para facilitar o acesso a dados pessoais das pessoas e também fazer com que seja comprovada que essas pessoas realmente precisam desses benefícios. Quais são esses dados? O INSS e o Ministério da Economia, eles vão ter acesso a imposto de renda, a dados fiscais, a prontuários médicos, a também dados, por exemplo, do TSE, o cadastro de biometria, junto à Polícia Civil também. Tudo isso para poder possibilitar um cruzamento de dados e ver se as pessoas realmente precisam do benefício previdenciário que elas estão recebendo. Também teve mudança na concessão de benefícios. Por exemplo, o trabalhador rural. Hoje, ele pode usar uma declaração do sindicato atestando que ele trabalhou pelo menos 15 anos no campo para ter direito à aposentadoria rural de um salário mínimo. E como é que vai ser daqui por diante? Olha, até 2023, o trabalhador vai ter que fazer uma declaração de próprio punho, atestando aí o tempo que ele trabalhou no campo, e essa declaração vai precisar ser atestada por um órgão público. Prefeitura, Secretaria de Agricultura ou até mesmo os programas de extensão públicos, enfim. A partir de 2023, vai ser obrigatória a inscrição dos trabalhadores rurais em um cadastro nacional que vai ser atualizado todos os anos. Então, todos os anos o trabalhador rural vai ter que atualizar os dados nesse cadastro. É o chamado Cadastro Nacional de Interesse Social, CNIS. Ele vai ser obrigatório mesmo, de fato, vai começar a ser cobrado e ser utilizado exclusivamente para comprovar o tanto que o trabalhador trabalhou no campo para fins de aposentadoria rural a partir de 2025. Qual a ideia? Evitar que seja concedida aí uma aposentadoria rural para quem de fato não trabalha no campo, só tem um familiar lá no campo e aí acaba recebendo esse benefício sem, na verdade, ter trabalhado todo esse tempo lá no campo. Tem uma mudança que muita gente vai achar legal. Há uma proibição expressa para que bancos e financeiras que tenham aí convênio com o INSS para fazer, por exemplo, empréstimo consignado, que eles não sejam mais permitidos de ligar para as pessoas, ou seja, de ficar fazendo aquele marketing ativo, de ficar abordando as pessoas, ligando, enchendo a paciência para poder fazer empréstimo consignado. Então, isso também vai passar a ser proibido. Agora, essa medida provisória, ela foca mesmo na questão da fiscalização, em busca de benefícios que têm indícios de irregularidades. E só aí, mais de 5 milhões de benefícios aí da Previdência vão passar por um pente fino. São 3 milhões de benefícios gerais aí, auxílio-doença, auxílio maternidade, auxílio-reclusão e enfim, e também mais 2 milhões e meio de benefícios de prestação continuada, que é aquele um salário mínimo pago para quem tem deficiência ou idosos acima de 65 anos. Essa medida provisória foi para o Senado. A outra medida provisória aprovada por aqui trata de mudanças no Código Florestal. Traz aí muitas mudanças, entre elas as que mais a gente pode destacar é uma que transforma o cadastro ambiental rural em permanente, porque tira aí o prazo de funcionamento dele, lembrando que ele teoricamente era para ser feito até o final do ano passado, e aí a medida provisória até chegou inclusive aqui com o intuito de prorrogar a adesão dos agricultores a esse cadastro ambiental rural. Mas aí foi tirado esse prazo, então torna esse cadastro ambiental rural aí permanente e com isso os produtores rurais vão ter dados aí prazos variados entre os estados para aderir a esse cadastro e a partir do momento que eles aderirem ao cadastro, eles vão ter um ano para fazer a regularização ambiental da propriedade, apenas depois de notificados das pendências que eles tiverem. Essa medida provisória também reduz a área das propriedades rurais que precisam ser recompostas, ter a vegetação aí recuperada para fins de proteção do meio ambiente. Por quê? Porque a medida provisória ela deixou claro que devem ser respeitados os limites feitos na época do desmatamento. E muitas vezes esse desmatamento foi feito antes do Código Florestal, em épocas aí que nem às vezes existiam esses limites
feitos por aí. Esse, inclusive, foi um dos pontos mais polêmicos da medida provisória, foi bastante discutido, inclusive foi por causa desse ponto aí que a medida provisória ficou 2 dias em votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Essas alterações relacionadas aí à questão de multas ambientais, que também vão poder passar a ser prestadas aí por serviços ambientais, em vez de ser paga, o produtor vai poder escolher se ele paga ou presta serviço ambiental. Essa parte das multas ou também a questão da recuperação da vegetação foram alterações feitas pelos próprios parlamentares durante a tramitação da medida provisória aqui no Congresso Nacional. Essa medida provisória também foi para análise do Senado. Também foi aprovada a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É esse órgão vinculado à Presidência da República que vai cuidar para que os dados pessoais dos cidadãos e também os segredos comerciais e industriais sejam preservados no país e só sejam aí utilizados nos casos previstos na lei. Pode passar adiante, pode vender banco de dados com nome, endereço, telefone, CPF, RG das pessoas sem que as pessoas autorizem? Não, não pode. E aí, em caso como esses, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai impor sanções e essas sanções podem chegar até a suspensão da atividade dessa empresa. Lembrando que em 2 anos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai virar uma autarquia para ter mais independência para agir. Também foi aprovada a medida provisória que prorroga até o final do ano que vem gratificações a pessoas que foram requisitadas pela Advocacia Geral da União. Olha, essa medida provisória também traz aí algumas mudanças na promoção dos bombeiros do Distrito Federal. Como eu falei, essas 4 medidas provisórias foram para o Senado. Só uma delas já foi aprovada, que é a que trata da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. As outras 3 medidas provisórias, ou seja, aquela que traz mudanças no Código Florestal, a que traz mudanças nos benefícios previdenciários e a que prorroga a gratificação dos servidores cedidos à AGU, as 3 precisam ser votadas até segunda-feira, porque senão perdem a força de lei. Aí é pra gente ver aí se o Senado de fato vai votar essas 3 medidas provisórias a tempo delas não perderem a validade. Bom, gente, esses foram os principais destaques do plenário da Câmara esta semana. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.